Então existe o seu trabalho para adquirir os bens materiais, mas também existe um trabalho a ser feito na parte espiritual, na evangelização, né? E na congregação onde você frequenta. Então você tem que ter uma vida ativa. E quanto mais ativo, melhor faz para você, mais feliz você será. Conclusão aí, o trabalho dignifica o homem e é por isso que devemos levá-lo a sério. Trabalhando, alcançaremos a verdadeira e bíblica prosperidade. Essa recomendação é válida também para os obreiros, pois se não tiverem cuidado, acabarão por mergulhar numa inércia pecaminosa. Não devemos, todavia, nos fazer escravos do trabalho. Devemos estar disponíveis também a cultuar a Deus, cuidar de nossa família e com ela recrear-nos. Enfim, se nos dedicarmos ao trabalho, conforme recomenda-nos a Bíblia, teremos uma vida digna e tranquila na presença de Deus. Então essa prosperidade que a Bíblia fala é uma prosperidade onde você é um canal de Deus para abençoar as outras pessoas. Então a bênção de Deus vem sobre você e você vai distribuir para os outros. Então você é canal de Deus para abençoar os outros. Essa é a verdadeira prosperidade bíblica. Então você trabalha, você é ativo, você está produzindo sempre, tanto no reino material como no reino espiritual. Se nós vemos aí, nós vamos aprender que os homens de Deus todos foram trabalhadores. Trabalharam materialmente e trabalharam espiritualmente. Nós vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é sua oportunidade. Se você deseja aí se arrepender dessa preguiça que está vivendo, né, desse ócio e dessa desocupação, talvez você está desanimado, está abatido, então você agora ore e faça aí um acordo com Deus. Eu quero que o Senhor me ajude, me esforce. Eu também vou me levantar e vou me esforçar e vou procurar trabalhar daqui para frente, desenvolver, produzir alguma coisa. Vou produzir no reino material, vou produzir no reino espiritual. Me ajuda. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, olha para essas vidas que se entregam a Ti. Escreve os seus nomes do livro da vida, Senhor. Perdoa os seus pecados agora. Levanta, desperta tu que dormes, desperta e Cristo te esclarecerá, te dará ideias para produzir. Em nome de Jesus, desperta, levanta, você que manqueja, ande. Em nome de Jesus, levante-se, faça a obra de Deus, trabalhe, produza alguma coisa, seja útil à sociedade, seja útil ao reino de Deus. Em nome de Jesus, Pai querido, abençoa essas vidas, ajuda-os, levanta-os, Senhor, esforça-os, ó Senhor, ajuda, Senhor, que eles possam, de repente, Senhor, acordarem para estarem produzindo, para serem úteis. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, não perca aí, em novembro estaremos aí em Serra e em Cariacica, no Espírito Santo, e depois estaremos em Ipatinga, Minas Gerais. Então, não perca aí, você olha aí os folders e esteja conosco lá, em Serra do Espírito Santo, em Cariacica do Espírito Santo e também em Ipatinga, Minas Gerais, aí no bairro Caravelas. Vamos então ao nosso questionário da lição 3, Trabalho e Prosperidade. Aqui nós trazemos só as respostas verdadeiras, corretas. Dentro do texto áureo, para completar a primeira pergunta. A bênção do Senhor é quem enriquece, e Ele não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. Dentro da verdade prática, pergunta número 2, para completar. A Bíblia condena a inércia e a preguiça, pois é através do trabalho e da bênção de Deus que prosperamos. Dentro dos comentários aí da introdução, pergunta número 3. Qual a linguagem utilizada para expressar real significado no provérbio bíblico? A linguagem metafórica. Pergunta número 4. Qual o significado da palavra hebraica machal, traduzida em nossas Bíblias como provérbio? Então é uma parábola, uma comparação, uma alegoria, também é uma fábula, um provérbio, é um dito enigmático, é um símbolo, argumentação ou apologia. Dentro da parte 1, a metáfora do celeiro e do lagar, Provérbios 3, 9 e 10, pergunta número 5. Qual a dádiva que faz prosperar? Como funciona e o que isso tem a ver com o celeiro?
Então, em Provérbios 3, 9 e 10, está escrito que devemos honrar o Senhor com nossas posses, com o melhor de nossa renda. Tal atitude, segundo o sábio, fará com que os nossos celeiros se encham abundantemente e que transbordem de mosto os nossos lagares. O celeiro e o lagar transbordantes são metáforas que representam a vida abundante. O celeiro, tradução do hebraico azan, é o lugar onde se deposita a produção de grãos. Quando transbordava, era sinal de casa farta. Vemos isso nas bênçãos decorrentes da obediência, Deuteronômio 28, 8. Mas o conselho do sábio mostra que isso só é possível quando há generosidade em fazermos a vontade de Deus. Pergunta 6. O que Salomão fala dos bens e da renda adquiridos como fruto do trabalho? A verdadeira prosperidade não vem apenas de nosso esforço, mas principalmente do resultado direto da bênção do Senhor. É exatamente isso que diz o sábio em Provérbios 10, 22. O celeiro e o lagar somente se encherão e transbordarão quando a bênção de Deus estiver neles. É a bênção divina que faz a distinção entre ter posses e ser verdadeiramente próspero, pois é possível ser rico, mas não ser feliz. A prosperidade integral só é possível com a presença de Deus em nossa vida. Parte 2. A metáfora da formiga, Provérbios 6, de 6 a 11. Pergunta número 7. O que podemos aprender com as formigas em Provérbios? Na metáfora da formiga, o sábio nos exorta a tomarmos uma atitude prudente diante da realidade da vida. Vai ter com a formiga. A palavra hebraica usada aqui é yalak e possui o sentido de mover-se, tomar uma atitude na vida, Provérbios 6, 6. Até os insetos podem nos dar lições sobre o trabalho. Mas não é apenas isso que aprendemos com as formigas. Ainda em Provérbios, o sábio Agur invoca o exemplo desses pequenos insetos, Provérbios 30, 25. As formigas possuem uma noção sofisticada de trabalho. No verão, elas preparam a sua comida. Isto é, as formigas sabem poupar. Elas não apenas trabalham, mas também poupam. O cristão deve aprender igualmente a poupar recursos para eventualidades futuras. Pergunta número 8. Qual o contraste entre as formigas e o preguiçoso? O texto de Provérbios diz que a formiga, mesmo não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão seu pão, na cega junto o seu mantimento. Provérbios 6, 7 e 8. As formigas também são responsáveis e trabalham sem serem vigiadas. O erudito Dietrich Kaiser observa o contraste entre elas e o preguiçoso, quando informa que a formiga não precisa de fiscal, enquanto o preguiçoso precisa ser advertido o tempo todo. A formiga discerne os tempos, o preguiçoso não. Parte 3. A metáfora do leão, Provérbios 22, 13 e 26, 13. Pergunta número 9. Como é a metáfora do leão? A metáfora do leão se encontra em duas passagens do livro de Provérbios, 22, 13 e 26, 13. Há uma pequena variante desses provérbios, mas o sentido é o mesmo. O preguiçoso sempre arranja uma desculpa para fugir do trabalho. Ora o leão está lá fora, ora está no caminho e ora está nas ruas. O leão é o mais forte dos animais e a sua presença causa medo. O fato de o preguiçoso ver o trabalho como um leão significa que ele o encara como uma realidade difícil de ser enfrentada. Tem medo do trabalho, assim como tem medo do leão. É desnecessário dizer que essa é uma visão completamente equivocada do labor. Número 10. Como matar o leão? Complete. Há alguns provérbios populares que expressam sentido semelhante aos provérbios estudados acima. Por exemplo, a vida é dura para quem é mole. Outro provérbio popular, matando o leão por dia. Tais ditos populares revelam que a vida pode ser difícil, dura, mas tem de ser enfrentada. Não adianta ficar com medo do leão. O pastor Matthew Reed observa que esse leão é fruto da imaginação do preguiçoso e só serve para reforçar a sua inércia. Se há um leão lá fora, é o leão do qual falou o apóstolo Pedro, e ele está rugindo em busca de quem possa devorar. 1 de Pedro 5,8. O preguiçoso será a sua principal presa. Parte 4. Trabalho e a metáfora dos espinheiros. Provérbios 24, 30 a 34. Pergunta número 11. Qual a relação entre o trabalho, a prosperidade e a espiritualidade?
Então já vimos que o trabalho possui também uma dimensão espiritual, Provérbios 3:9. Isso vai de encontro àquilo que pensa o senso comum acerca do trabalho. A ideia que ficou associada ao trabalho é a de que ele é algo meramente material e totalmente destituído de valor espiritual. Mas não é assim que pensa o sábio, Provérbios 24:30. Quando ele viu o campo do preguiçoso totalmente abandonado, cheio de espinheiros, a primeira sensação que teve foi de um homem falto de entendimento. É interessante observarmos que, no hebraico, essa expressão vem carregada de valores espirituais. A palavra hebraica usada para entendimento é leve, significa coração, entendimento e mente. A ideia é mostrar o que há no interior do homem, a espiritualidade. Andrew Boyle, especialista em hebraico bíblico, destaca que esse vocábulo é usado para indicar as funções imateriais da personalidade humana. Portanto, o trabalho é algo extremamente espiritual. Ninguém será menos crente porque trabalha. Aliás, a verdade é justamente o contrário. Efésios 4:28, 2 Tessalonicenses 3:10. Pergunta número 12. Qual a distinção entre trabalho, ócio e lazer? A análise do sábio sobre a inércia do preguiçoso, que favoreceu o nascimento de espinheiros dentro da plantação, é uma forma de ironizar o ócio dele, Provérbios 24:33-34. Não dá para prosperar mantendo-se de braços cruzados e muito menos ficando eternamente em repouso. É preciso se mexer. Todavia, esse é apenas um aspecto da questão, pois quem trabalha precisa de descanso e também de lazer. Deus criou o princípio do descanso semanal, Gênesis 2:2. Precisamos inclusive de tempo livre para estarmos a sós com Deus e com a nossa família. Agora, dentro da conclusão, pergunta número 13, para completar. O trabalho dignifica o homem e é por isso que devemos levá-lo a sério. Trabalhando, alcançaremos a verdadeira e bíblica prosperidade. Esta recomendação é válida também para os obreiros, pois se não tiverem cuidado, acabarão por mergulhar numa inércia pecaminosa. Não devemos, todavia, nos fazer escravos do trabalho. Devemos estar disponíveis também a cultuar a Deus, cuidar de nossa família e com ela recrear-nos. Enfim, se nos dedicarmos ao trabalho conforme recomenda-nos a Bíblia, teremos uma vida digna e tranquila na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia.